Segunda-feira. Uau, segunda-feira, pessoal. Aquele dia que as pessoas não gostam. Eu, quando tava no trabalho, segunda-feira para mim era um dia terrível. Ótima segunda-feira para todos vocês, em nome de Yahushua, tá? Esse é o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson. E hoje eu vou falar rapidinho para vocês, agora pela manhã, o Demiurgo e o Dabaote, ó. Quem seria o Demiurgo e o Dabaote? Não é sobre ele que eu quero falar, não. É sobre o filho dele. O Demiurgo e o Dabaote, eu quero falar sobre o filho do Demiurgo e o Dabaote. E ao Dabaote é o nome que você... Denilson, da onde você tirou esse nome? Aqui, ó. Esse é um livro gnóstico, tá? Sobre a origem do mundo. Na verdade, os rabinos, né? Os mestres judeus, eles sabem dessa história tão bem quanto eu, quanto você. Por um acaso, você já falou assim, o Senhor dos Exércitos? Você já ouviu falar do Senhor dos Exércitos? Já ouviu falar? Você já ouviu falar que o Deus é um Deus da guerra? É um Deus que dá vingança? E você nunca conseguiu entender por que a Bíblia fala de Deus da vingança? A Bíblia, na verdade, pessoal, fala de vários deuses como se fosse o Yahweh, o Deus dos hebreus. Olha só, ela fala de vários deuses como se fosse o Deus do povo hebreu. E não é. Ela tem a impressão de que é o Deus do povo hebreu. Por exemplo, Elohim. Elohim não é o Deus do povo hebreu. Elohim quer dizer, a palavra Elohim quer dizer Deus. Mas quem era o Elohim? O Elohim, ou a Elohim, era o Deus dos cananeus. Era uma deusa da fertilidade. Você não sabia disso? Não? Yahvé, né? Yud-He-Vav-He, que é o Tetragrammaton, hein? Esse também é um nome que não é o nome de Yahweh. O nome de Yahweh está no Trigrammation, não no Tetragrammaton. Não é Yud-He-Vav-He. Não são 4, são só 3. Yahu. Essa é a pronúncia do nosso Criador. Agora é uma questão de escolha. Você que escolhe. Você pode escolher entre Jeová. E tem o Jeová também. Que Jeová é um dragão. Jeová era um dragão, cara. Adorado pelos soldados romanos. Olha, a pronúncia de Jeová na língua hebraica, ela se transforma num dragão. Então temos o Jeová, temos o Elohim, temos Yud-He-Vav-He, que é o Yahvé. O Yahvé e o Elohim são duas frentes diferentes. São dois tipos de rabinos diferentes que defendem essa ideologia. Denilson, nossa, caramba, cara, que tanta confusão é essa? Pois é. Aí veio no meio disso tudo, aí veio os padres, os romanos, que pegaram o nome de Yahushua e colocaram como Jesus, que você conhece. Então, quem é Jesus? Veja bem, para você alcançar alguma coisa de Jesus, você tem que fazer sacrifício, você tem que sacrificar a sua vida. Tem igreja, na igreja que eu, por exemplo, que eu pregava, que eu fui pastor durante 12 anos, eu tinha que levar o povo a fazer sacrifício. Sem sacrifício não havia bênção. Qual é o Deus que precisa de sacrifício? Todos os deuses, menos Yahweh. Aliás, Yahweh não quer sacrifício. Ele deu o filho dele para se sacrificar por nós, para a gente não precisar mais sacrificar mais nada. A única coisa que nós deveríamos fazer é se arrepender. Então o Império Romano criou as igrejas romanas, que tem as suas filiais, que são as igrejas evangélicas, que estão aí perto da sua casa. E todas elas, no sapatinho, elas adoram o Demiurgo e o Dabaote. Quem é o Dabaote, Denilson? Por favor, me fala quem é o Dabaote. É o Terron e o Dabaote? É, o Terron. Terron não é abismo? Não é profundeza? E o Dabaote é o Deus da profundeza, é o Deus das trevas, do abismo. E esse Deus aí, ele copia tudo o que o nosso Criador faz em várias instâncias. Vou dar um exemplo para você. Em várias dimensões ele copia
Ele é Deus, então ele copia nas todas as dimensões o que o Criador Yahweh fez em todas as dimensões. Se numa dimensão o Pai Yahweh fez anjos, em uma dimensão o Yudabaote também vão criar seres iguais a anjo. Se uma dimensão o Criador fez a Yahushua, em uma dimensão o Yudabaote irá fazer também o filho dele. Aí é esse que eu quero falar sobre o filho dele. Porque o Jesus Cristo é o Deus do sacrifício. Se você não, porque Yahushua, Jesus Cristo, ele foi um sacrifício. Então ele requer de todas as pessoas que seguem a ele, você que está na igreja evangélica, você tem que sacrificar por Yahushua, ou por Jesus Cristo. Já estou Yahushua na minha cabeça, você tem que sacrificar por Jesus Cristo. Por exemplo, você que na teoria do neopentecostalismo, né? Os neopentecostais, eles têm que pregar sobre prosperidade. Aí você vai ter que entender primeiro o seguinte, a sua mente vai ter que funcionar. Quem é que criou esse sistema de dinheiro no mundo? Quem criou? Foi Yahweh que criou? Foi o Criador do céu e da terra? Ele criou um sistema político aqui na terra? Não. Ele não criou sistema nenhum político. Ele criou o homem e criou a mulher. E ele disse, crescei e multiplicai. Sem um governo humano, o governo seria dele, não do ser humano. Os senhores estão entendendo? De quem é esse governo, seja república, parlamentarismo, né? Seja qualquer governo, monarquia, qualquer governo humano não tem nada a ver com o governo do Criador. Quem tomou essas rédeas foi Lúcifer, Samael e o Demiurgo e o Dabaote. Eles criaram um sistema tão sofisticado aqui na Terra que as pessoas pensam que elas têm os religiosos. Eles pensam que não fazem parte desse sistema e os não religiosos fazem parte do sistema, mas não conseguem ver o que é o sistema. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Eles estão cegos. Eles não conseguem sair da Matrix para ver o que está acontecendo dentro do sistema. E como é que você consegue entender sobre o Demiurgo e o Dabaote? Gente, ele é sutil. Ele também sumiu assim como o Yahweh da Escritura. Existe um desenho chamado dos Fred Flintstones, que vocês devem ter visto, muitos de vocês. Todos os desenhos animados, eles falam de uma projeção do futuro. Os desenhos, principalmente da Hanna-Barbera, da Disney, todos eles têm algo para falar para você. Agora os Simpsons, né, que todo mundo está vendo os Simpsons, tá tudo que o Simpson coloca, parece que acontece, né? Parece que é coincidência, né? Vocês acreditam em coincidência? Ou vocês acreditam que tem uma pessoa que já está manipulando isso, maquiando isso para acontecer na humanidade? Vamos lá, vamos ligar o desconfiômetro, vamos desconfiar de tudo, vamos desconfiar. O Demiurgo e o Dabaote criou um filho chamado Sabaote. Vocês já ouviram falar do Sabaote? Nunca ouviram falar do Sabaote? Sabaote é o Senhor dos Exércitos. Sabaote está presente hoje no conflito entre Ucrânia e Rússia. O Sabaote, ele está aquecendo os motores, porque ele é o Senhor das guerras. Ele é o Senhor das guerras. E aí, ele entra como o Senhor dos Exércitos. Ele entra como o Senhor dos Exércitos. Por isso que o povo de Israel clamou ao Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos respondeu. Quando você vê, procura saber, Senhor dos Exércitos está falando de Sabaote, o filho de Ildabaote, que é um deus, tá, gente? Ildabaote é um deus. Vamos ler um pouquinho e para vocês entenderem quem é esse Demiurgo e o que é, como ele nasceu. Ó, visto que todos os deuses do mundo e os homens dizem que nada existiu antes do caos. O caos é desordem, destruição total. Ou seja, o universo era um caos. Demonstrarei que todos se enganaram, uma vez que não conhecem a estrutura do caos. Então o caos, além de ser destruição, ele tem uma estrutura, gente. Porque o caos tem que imitar tudo que o Criador fez. O Criador não é ordem, é disciplina, não é tudo? Então o caos é desordem, desrespeito. Existe um organograma dentro do caos. Como começa o passo a passo para o caos? Por exemplo, vou tirar do mundo da religião e vou colocar no mundo financeiro. No mundo financeiro, para vocês entenderem. Vamos falar de crise econômica. Bom, olha o que está acontecendo. Os senhores não estão atentos ao que está acontecendo.
Com essa desavença entre a Rússia e a Ucrânia, o que está acontecendo com os trigos e os insumos que servem para adubar a terra? Eles não estão alimentando o mercado mundial, porque o nosso mundo hoje se chama mundo globalizado. Os senhores sabem disso. A globalização. Essa globalização nada mais, nada menos que é uma implantação do governo único para que o príncipe que há de vir venha reger, que é o Samael. Ele terá que entrar num corpo humano, que os preparativos já estão sendo feitos em algum lugar do planeta, para preparar um corpo para o Lúcifer entrar num corpo. Bom, isso é um assunto para uma outra live. Mas não aconteceu esse problema lá? Qual o efeito cascata que está acontecendo no mundo hoje? Inflação, falta de mercadoria, desemprego. O que está acontecendo também? Está acontecendo inflação, desemprego, falta de mercadoria, recessão. Então tudo isso é o efeito dominó, é o efeito do caos. Ele não aconteceu, está acontecendo lá, e o caos tem os seus efeitos colaterais, até que toda a economia mundial seja alcançada. Com isso, pessoal, o pessoal que está produzindo no campo não vai poder vender para quem está na cidade, porque os atravessadores, aqueles que trazem a mercadoria do campo para a cidade, não vão poder vir mais por causa do alto preço, da inflação. Aí o caos já está acontecendo. O caos já está se instaurando no mundo. Quem é que vai resolver esse problema? É isso que vocês têm que entender. É como eu estou criando o problema e eu crio a solução. Do caos à ordem. Entenderam? Esse é o Deus Ildabaoth. É isso que ele está programando para a Terra. Mas está acontecendo. Mas as pessoas não estão atentas. Elas não estão, sabe? Porque estão trabalhando para Deus. Eles estão falando em nome de Deus. Quem é esse Deus que você está seguindo? É a mesma coisa a pessoa que vai para a igreja. Chega lá na igreja, quem é esse? Não, eu creio em Deus. Pá, beleza. Qual é o Deus que você está seguindo lá dentro da igreja, gente? Eu creio o Deus que criou o céu e a terra. Mas qual é o nome dele? Olha, eu tenho algo para mostrar para vocês aqui, que já tem igreja com o nome de Ildabaoth. Você sabia? De Sabaoth. Tem igreja com o nome de Sabaoth. Vocês sabiam disso? Que existe igreja com o nome de Sabaoth? Existe igreja, templos físicos com o nome de Sabaoth. Eu não vou mostrar por causa de direitos autorais, mas tem igreja, já pesquisem, igreja com o nome de Sabaoth. Sem saber, os caras estão colocando, ou estão sabendo, né? Ou eles estão sabendo, porque Sabaoth é o Senhor do sábado. E o próprio Yahushua pregou no sábado, foi contra o sábado. Não é adventismo não, gente. Sabaoth é um Deus, é filho do Demiurgo, Ildabaoth, filho do Deus do caos, do Deus da escuridão. Ó. Se todos os homens concordam que o caos é escuridão, então algo que deriva de uma sombra, ela foi chamada de escuridão. Está aqui, ó. Foi chamada de escuridão, as trevas. As trevas, o caos, a escuridão se chama Ildabaoth. E ela está tentando habitar na região da luz. As trevas, ela tenta apagar, ela tenta abraçar a luz. Mas a luz é mais forte do que as trevas, gente. A luz é mais forte das trevas. O bom é mais forte do que o ruim. O amor, ele é muito mais forte do que o ódio. Mas ambos são uma fronteira bem pequenininha. Luz e treva, amor e ódio. São dois deuses, Ildabaoth, ou Terron ou Ildabaoth, que tem o seu filho, imitando Yahweh, que tem Yahushua. Ildabaoth tem o Sabaoth e Deus tem Jesus. Os senhores estão entendendo? É muito sério o que eu estou falando para você. Então esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Continue com a gente, que mais coisas vocês vão saber sobre o Demiurgo Ildabaoth, sobre Sabaoth, que é o Senhor dos Exércitos. Um forte abraço, um ótimo dia para todos vocês. Deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo. Um abraço, hein, gente? Tchau!